Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos à Bíblia, vamos ouvir o que é que esse Deus Todo-Poderoso tem a falar conosco nessa noite. Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, primeiro livro, Gênesis capítulo 12, versículo 6 em diante. E o tema da mensagem dessa noite é: entre a casa de Deus e um monturo de lixo. É como às vezes a gente se vê entre a casa de Deus e um monturo de lixo. Você vai entender por quê que o tema da mensagem é esse. Então eu vou ler o texto sagrado que diz assim: atravessou Abraão a terra até Sinquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão. Eu vou falar Abraão mesmo, sabe? Aqui é Abraão porque não tinha ainda mudado o nome dele, mas soa melhor, né? Nós já sabemos a história. Então, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Vamos orar para que o Espírito Santo ilumine os nossos olhos, abra o nosso coração, para que nós possamos compreender o que Deus está falando conosco nessa noite. Oremos ao Senhor agora. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Quão sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir. Sinto emoção, ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nosso amigo, nosso Redentor que vive, glória de Israel, glória da tua igreja. Aqui estamos nós mais uma vez reunidos nesse santuário. Aqui é o santuário onde o teu povo se congrega, onde a tua igreja se reúne, onde o teu povo louva e adora o teu nome, aonde nós ouvimos a tua voz através dos teus profetas. E queremos nessa noite de domingo que o teu Espírito Santo venha falar profundamente ao nosso espírito, porque quando o Espírito Santo fala profundamente ao nosso espírito, nós somos alimentados, nós somos fortalecidos. O Espírito está nos capacitando a vivermos uma vida sobremodo excelente, para que nós sejamos sempre conduzidos em triunfos por Cristo Jesus, e para que nós sejamos nesse mundo como mais do que vencedores. Então fala à tua igreja, fala ao teu povo, fala às ovelhas do teu rebanho, aqueles cujos nomes
estão arrolados nos céus desde a eternidade, escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Usa-me, Senhor, mais uma vez, como anjo desse ministério, como teu pastor. Não leve em consideração as minhas falhas, os meus erros, as minhas fraquezas, mas leve em consideração o quanto eu amo, Senhor, o quanto eu sou fiel à tua palavra, o quanto eu sinto prazer em proclamar o teu evangelho e anunciar ao mundo as tuas boas novas. E que tudo que for falado desse altar, que seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor e para o crescimento espiritual do teu povo. Eu te peço em nome de Jesus, eu te peço em nome do Senhor. Que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, Igreja de Jesus Cristo, eu passei muitos anos da minha vida espiritual pregando um falso evangelho, pregando um evangelho pervertido. Só que eu não sabia que ele era falso, eu não sabia que ele era pervertido. E aí você vê o perigo que é uma pessoa não ter o conhecimento de Deus. Deus fala através do profeta Oséias, ele diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque falta-lhe o conhecimento. Mas durante os anos que eu preguei esse falso evangelho, que eu criei nesse falso evangelho, que eu ensinei esse falso evangelho, olha, eu era considerado o pastor das multidões. Aonde eu ia, as multidões estavam presentes. Nos estados do Brasil, por onde eu passei, os estádios de futebol ficavam superlotados. Era 80 mil aqui, 100 mil acolá, sabe? Para ouvir um evangelho pervertido. Mas um dia, Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, me tirou desse falso evangelho, iluminou os meus olhos, me fez compreender a sua palavra, a sua verdade. E já fazem aproximadamente 20 anos que isso aconteceu. E aquilo que eu tenho pregado agora, nesses últimos 20 anos, que é o evangelho da graça de Deus, não tem servido para que eu seja um pastor popular, para que eu seja um pastor idolatrado pelas multidões como eu era no passado. Essa mensagem da graça de Deus que eu prego não tem servido para que o mundo me exalte, para que o mundo me aplauda, para que o mundo venha de lá e me coloque num pedestal de glórias humanas. Não tem. Pelo contrário, a pregação do evangelho da graça de Deus só tem servido para que cada dia eu fique mais isolado do sistema religioso que está aí estabelecido. Para que cada dia eu seja mais odiado por eles. A exemplo do que aconteceu com Jesus, a exemplo do que aconteceu com o apóstolo Paulo. Enquanto Paulo era um fariseu, enquanto Paulo era um fanático religioso, o maior perseguidor que a igreja de Jesus já teve naquela época, ele era um homem benquisto, ele era um homem idolatrado pelo povo judeu, ele era um homem que tinha muito poder, que tinha muita honra, que tinha muita glória. Mas quando Paulo teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, e o Senhor lhe deu vida, e o Senhor iluminou os seus olhos, e o Senhor lhe revelou o evangelho da graça de Deus, que é o único evangelho para a igreja, Paulo passou a ser perseguido. Os judeus não pensavam noutra coisa a não ser tirar a vida de Paulo, a não ser assassinar Paulo. Então, não tem servido para que eu seja endeusado pelas multidões, como eu fui durante muitos anos. Mas apesar disso, eu quero dizer para você que eu não tenho escolha, eu não tenho alternativa a não ser pregar a palavra de Deus com verdade. Eu não tenho outra alternativa. Por isso, quando eu subo aqui nesse altar e prego o que eu prego, eu faço isso porque eu amo cada um de vocês. Porque eu vejo cada um de vocês como ovelha de Jesus Cristo. E a minha função
como pastor, a minha missão, a minha responsabilidade é levá-los ao pleno conhecimento de Deus, é jamais deixar de vos anunciar todo o desígnio de Deus, é levá-los às águas tranquilas de descanso, aos pastos verdejantes. Quando eu subo aqui nesse altar e eu prego o que eu prego, eu faço por amor a Jesus Cristo, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Eu que outrora era tão blasfemo, era tão ignorante. Então hoje, eu mais uma vez ocupo esse púlpito aqui para pregar a palavra de Deus com verdade, para pregar aquilo que você precisa desesperadamente ouvir, e não aquilo que você gostaria de ouvir. Por isso, eu quero dizer para você, que nesse texto aqui que nós lemos, no início dessa minha homilia, nós vemos aqui um homem que morava em Ur dos Caldeus, um homem idólatra, um homem morto em delitos e pecados, mas esse homem era um escolhido de Deus. Eu estou falando de Abraão, o nosso pai na fé. Foi desse homem que veio todos os patriarcas, Jacó, José, Isaac e tantos outros, que a gente já conhece muito bem. Pois bem, um dia, Deus disse a esse homem aqui: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Está aqui, você vê aí no versículo 1. Abraão não pestanejou, Abraão não teve medo, Abraão não teve receio, Abraão prontamente obedeceu a Deus. Abraão partiu, diz a Bíblia, como lhe ordenara o Senhor. Olha, para quem crer na mentira do livre-arbítrio do homem, isso aqui incomoda muito, incomoda profundamente, porque Abraão não poderia ter tido outra atitude a não ser a de obedecer prontamente a Deus. Quem é predestinado por Deus, quem é filho de Deus, tem que reagir como esse homem reagiu. No dia que Deus o chama, ele prontamente obedece, como Jesus ensinou lá na frente, lá no livro de João, capítulo 10, versículo 27, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, obedecem, eu as conheço e elas me seguem. Jesus não disse, e elas têm livre-arbítrio e decidem se segue ou se não segue. Ele nunca disse isso. Elas me seguem, tem que seguir, quem é ovelha tem que seguir. Então Abraão obedeceu prontamente a Deus. Abraão saiu da sua terra, e quando ele chegou num lugar onde havia um monte que ficava entre duas cidades, Betel e Ai, ali entre essas duas cidades, Abraão armou a sua tenda, e ali ele edificou um altar ao Senhor. Está aqui. Agora, o nome dessas duas cidades aqui são muito significativos. Betel quer dizer a casa de Deus. Ai significa ruína, significa um monturo de lixo. Agora, uma coisa interessante que eu queria que você observasse aí, é que Abraão estava sempre nessa rotina de armar sua tenda e construir os seus altares. É impressionante como isso acontecia constantemente na vida desse homem. Por exemplo, quer ver? Capítulo 13 de Gênesis. Capítulo 13. Leia o versículo 3 e 4. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Agora no versículo 18. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Ora, qual é a mensagem que isso aqui traz para a nossa vida hoje? O que representa essa coisa de armar tenda e edificar um altar? Em primeiro lugar, quando ele armava suas tendas, isso aqui é um simbolismo. Isso aqui indicava que ele era estrangeiro e peregrino sobre a terra, que ele não pertencia a esse mundo, como também nós não pertencemos. Nós não somos desse mundo, nós estamos nesse mundo de passagem. Nós somos o quê? Peregrinos e forasteiros sobre a terra. O nosso mundo é outro. Segura um pouquinho aí.
Abra lá em Hebreus. Hebreus capítulo 11. Versículo 13. Aqui está falando dos patriarcas. E Paulo diz: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, a tenda simbolizava que ele era estrangeiro e peregrino sobre a terra. O altar indicava que ele adorava o Deus verdadeiro. Através desse altar, Abraão testemunhava a todas as pessoas que ele era um homem separado por Deus deste mundo, que ele era um homem consagrado ao Senhor para servi-lo ao longo de toda a sua vida. Então, quando Abraão edificava esse altar aqui e oferecia holocaustos a Deus, ele estava dizendo: Senhor, eu sou um homem que não tenho livre-arbítrio, eu não tenho vontade própria, eu não tenho planos próprios, eu não tenho nada meu, nada me pertence, nem a minha própria vida é minha. Eu sou um homem totalmente dedicado ao Senhor. Eu sou um homem preparado para te servir de corpo, alma e espírito. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, tenha a consequência que tiver. Esse é o simbolismo do construir um altar. Era isso que Abraão estava dizendo para Deus. E foi por isso que quando chegou lá na frente, ele ensinou isso ao povo hebreu. Abre em Deuteronômio, capítulo 6. Você sabe que Deuteronômio foi escrito por quem? Por quem? Moisés. E Moisés traz o relato dos ensinamentos de Abraão. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 em diante. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Olha, irmãos, a exigência de Deus ainda é a mesma nos dias de hoje. Deus exige isso aqui, tanto de mim como de cada um de vocês. Nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, porque senão nós não estaremos amando a Deus. E vou dizer para você, cada filho de Deus, chega uma hora que ele fica entre Betel, a casa de Deus, e Ai, um monturo de lixo. E é nesse momento cruciante que se travam as grandes batalhas. É nesse momento cruciante que acontecem os grandes conflitos, porque é nessa hora que você está entre Betel, a casa de Deus, e entre Ai, um monturo de lixo, que vem de lá Satanás, através dos seus ministros, com toda a sua astúcia, com todos os seus enganos, com todos os seus truques, com todas as suas mentiras e concupiscência, tentar fazer com que os eleitos de Deus se voltem para o monturo de lixo e assim tenha as suas vidas destruídas. Essa sempre foi a tática usada pelo diabo. Basta você se lembrar do que aconteceu antes do dilúvio. Como era aquela sociedade antediluviana, a sociedade diante do dilúvio, havia afundado tanto no pecado. O povo havia afundado na mais absoluta sujeira, na mais profunda corrupção e maldade que poderia existir no coração do homem, a ponto do próprio Deus ver que não tinha jeito, não tinha solução. Deus não tinha outra alternativa a não ser exterminar totalmente aquele povo. Quer ver? Abre em Gênesis, volta lá. Vamos lá. Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6. Versículo 5.
viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Olha, Deus não teve outra alternativa a não ser exterminar todo aquele povo diante do dilúvio. Eles foram exterminados, morrendo afogados nas águas do dilúvio. Então, a vontade do diabo, irmãos, é exatamente essa aqui. É levar os filhos de Deus à destruição. É induzir o povo de Deus a viver uma vida de rebeldia contra Deus, de falta de temor reverencial. É levar o povo de Deus a crer num falso evangelho. É levar o povo de Deus a se distanciar de Deus, a negligenciar uma vida de santidade, uma vida de agiasmo, porque ele sabe que ele não tem como fazer nenhum filho de Deus perder a salvação, mas ele tem como fazer os filhos de Deus viverem uma vida destruída. Esse é o problema. Então Deus exterminou toda a população da terra que havia antes do dilúvio. Olha, tem muita gente que não gosta de ouvir isso aqui. Tem gente que não tolera ouvir falar de um Deus que tenha todo esse poder, né? Isso é um poder tremendo. Um Deus que teve o poder de acabar com toda a alma vivente da face da terra, exceto a de Noé e a sua família. Há pessoas que não gostam disso aqui. Tem gente que diz assim: mas pastor Carlos, olha, tem uma coisa que não entra na minha cabeça. Como é que pode um Deus de amor, sabe, fazer essas coisas? Eu não consigo imaginar o Deus de amor fazendo isso aí. O Deus de amor exterminando toda uma população da terra afogada em águas. Eu não consigo ver o Deus de amor fazendo isso. Não consigo. É por isso que hoje, parece incrível, mas quase ninguém mais acredita na existência do inferno. Nem se fala mais disso nas igrejas. É como se fosse uma fantasia. Porque as pessoas acham inconcebível que tanta gente como existe na população do mundo seja lançada no inferno. Porque, olha, pelo que a Bíblia diz, é a maioria esmagadora da população da terra. Jesus disse: muitos são chamados. O chamado é geral. Poucos são os escolhidos. Quer dizer, poucos são poucos. Quer dizer que a maioria absoluta vai ser lançada no inferno. Agora eu pergunto: você percebe nisso aqui a ação do diabo? A ação de Satanás? Eu percebo. Olha, é impressionante. Mas esse tal de diabo, esse tal de Satanás, através dos seus filhos, aqueles anjos decaídos que por vontade soberana de Deus assumiram um corpo de carne a partir de Caim, ele tem conseguido um sucesso muito grande. Ele tem conseguido levar o povo de Deus a acreditar que um Deus de amor não pode agir dessa maneira, não pode agir dessa forma. Então o povo de Deus, pela mais absoluta falta de conhecimento, não tem conseguido entender Deus. Olha, é impressionante, mas o povo de Deus não entende Deus. Sabe por quê? Porque para você entender Deus, não basta apenas você amar aquilo que Deus ama. É preciso que você também odeie aquilo que Deus odeia. Senão você não entende Deus. Pastor, abra em Salmos. Vamos lá no livro de Salmos. Vai ficar mais claro para você. Salmo 45. Salmo 45. Versículo 7. Ok? Vamos ler o 6 também. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Deus odeia a iniquidade, irmãos. Abre Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 9.
Veja o que diz o apóstolo Paulo, falando à igreja de Roma. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Então, você só vai entender Deus se você amar as coisas que Deus ama, mas se você também detestar as coisas que Deus detesta. Se você odiar as coisas que Deus odeia. Porque olha só, nós que somos cristãos, nós que somos de Deus, nós amamos todas as pessoas do mundo. Sejam elas cristãs, sejam elas budistas, sejam elas espíritas, sejam elas maometanas, sejam elas o que for. E é por isso que nós temos um desejo ardente de pregar para elas. Você não tem desejo de pregar para uma pessoa que é budista? Tem ou não tem? De levar a verdade para ela. Você tem um vizinho espírita, você tem um vizinho maometano, você não tem vontade de chegar para ele e anunciar o evangelho e mostrar a verdade que liberta? Tem ou não tem? Mas por que você tem essa vontade? Porque você ama. Porque você tem amor por aquela pessoa. Você quer levar a verdade, porque se ela for uma eleita, ela será salva. Mas o amor que nós temos para com as pessoas, jamais esse amor vai ser conivente com aquilo que é contrário a Deus. Jamais o amor vai ser conivente com aquilo que Deus abomina. Então, nós amamos as pessoas, mas nós não amamos o erro. Não amamos a maldade, não amamos a iniquidade, não amamos a perversão, mas não amamos mesmo. E a grande desgraça da igreja dos dias de hoje é que há pregadores, há denominações que pregam sobre o amor de Deus. Pregam sobre o amor de Deus com muito entusiasmo, mas eles não têm coragem de pregar sobre aquilo que Deus odeia. Não tem. Se acovardam. Porque pregar sobre aquilo que Deus odeia não é uma coisa popular, não é uma coisa bem aceita. As pessoas não gostam disso. Elas não gostam de ouvir um pastor pregar sobre aquilo que Deus odeia. Você quer ver um exemplo? Uma coisa é eu chegar aqui e dizer assim: irmãos, Deus ama o homem que se compraz nos seus mandamentos. Deus ama demais quem crê na palavra dele. Deus ama quando você vem à igreja, quando você ouve a palavra e pratica. Isso é lindo, não é? Mas quer ver como a coisa muda de figura? Agora eu quero dizer que Deus odeia quem não se volta para a palavra, quem não crê na verdade. Deus odeia quem não leva a sério a vida espiritual, quem é relaxado na vida espiritual, quem fica fazendo da igreja clube de lazer, vem no dia que quer e tem vontade, quem não leva Deus a sério. Olha como a coisa mudou de figura. Aí o sujeito que não leva Deus a sério, a pessoa que faz da igreja clube de lazer, a pessoa que não é apegada à palavra fiel, quando ela ouve isso, ela diz: não gostei. Olha, eu não gosto desse tipo de pregação não, isso me incomoda muito. Ela quer uma coisa light. Percebeu? Então essa é a grande tragédia da igreja hoje. A maioria dos pastores, a maioria das denominações pregam sobre o amor de Deus, mas não tem coragem de pregar sobre aquilo que Deus abomina, sobre aquilo que Deus odeia. Mas não tem mesmo. Eu vou dar um exemplo de algo que Jesus ensinou e que a igreja moderna ignora completamente, porque não é uma coisa popular. Não é uma coisa que dê ibope, né? Abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 33. É um só versículo, mas esse versículo único é uma parábola. Tremendo Deus, né? No único versículo diz uma parábola. Então diz assim: disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Deixa eu explicar isso aqui. Primeiro, Jesus usou uma expressão, o reino dos céus, o reino de Deus. A gente até entende um pouquinho disso aqui, né? Mas o interessante é que logo em seguida, ele usa uma expressão mulher. É semelhante
a uma mulher. A mulher, nesse contexto aqui, simboliza o mal. É símbolo do mal, é símbolo da falsa igreja, é símbolo das potestades das trevas, dos principados do inferno. Porque na Bíblia, em muitas oportunidades, eu sei, Deus usa a mulher, né, a figura da mulher, para representar Israel. Deus usa aqui na Bíblia a mulher para representar a pureza, a noiva do Cordeiro, a igreja. Mas Deus também usa aqui na Bíblia, em outras oportunidades, a mulher para representar o mal, para representar a impureza, para representar a falsa igreja, como acontece lá em Apocalipse, quando ele diz a grande meretriz e suas filhas meretrizes. Ele usa a figura de uma mulher embriagada pelo sangue dos santos. Então veja, no contexto aqui da parábola, a mulher simboliza o mal, é o símbolo do mal. E esse fermento aqui? Ele diz que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou, escondeu em 3 medidas de farinhas, até ficar tudo levedado. O que é que representa esse fermento aqui? O fermento, meu irmão, ele representa o desenvolvimento interior dentro das pessoas, das falsas doutrinas, de uma vida de hipocrisia e falsidade. Esse é o símbolo. Você vê, Jesus usou o fermento para representar a hipocrisia. Marca aí na tua Bíblia, em Lucas capítulo 12. Lucas 12, versículo 1. Encontraram? Então acompanha a leitura. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo aos seus discípulos, acautelai-vos dos fermentos dos fariseus, que é a hipocrisia. Quer dizer que o fermento também é a hipocrisia. Depois Jesus usou o fermento para representar falsos ensinamentos. Mateus capítulo 16. Mateus 16, versículo 6 em diante. E Jesus lhes disse, falando com os discípulos, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Olha que nível tinha esses discípulos. Jesus disse, acautelai-vos dos fermentos dos fariseus. Eles começaram a discutir entre eles, eu acho que ele está falando de pão. É porque a gente não trouxe pão. Percebendo a bobagem que se passava na cabeça dessa gente aqui, compreendendo isso, Jesus disse, por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não teres pão? Por que vocês estão discutindo aí se é porque tem pão, porque não tem pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês ainda juntaram no final? Vocês já esqueceram disso? Que se eu estivesse falando de pão, eu faria pão aparecer aqui. Eu tenho poder para tudo. Vocês estão aí discutindo uma bobagem. Versículo 11. Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, entenderam que não lhes dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Tenham cautela. Se acautele dos falsos ensinamentos. Se acautelem das falsas doutrinas. Tenham cautela. Paulo usou o fermento para simbolizar a carnalidade dentro da igreja. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6 em diante. Uma igreja cheia de carnalidade, uma igreja cheia de problemas, como era essa igreja dos Coríntios, uma igreja onde havia incesto, uma igreja onde havia todo tipo de imoralidade. E Paulo diz, no versículo 6, não é boa a vossa jactância.
Não é bom o vosso orgulho. Ainda se orgulhavam, ainda se diziam cheios do Espírito. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Aleluia. Não pode ter dentro da igreja de Jesus imoralidade. Não pode ter pessoas que dissimulam. Não pode ter pessoas hipócritas. Não pode ter homens que não pode ver um rabo de saia e devora com os olhos. Não pode ter mulher que olha para um homem e já devora com os olhos. Você pensa que não tem isso dentro das igrejas? Gente dizendo cheio do Espírito, mas não diz qual Espírito. Porque do de Deus é que não é. Deve ser o espírito do diabo, o espírito de Satanás, que habita nele próprio, porque ele já é o próprio diabo. Já é o próprio demônio em forma humana. Vaso de desonra, vaso de ira, preparado para a destruição. Então, fermento, irmãos, é aquilo que corrompe e estraga. E Jesus disse aqui que a mulher coloca o fermento na massa, mistura com toda a massa, até que toda a massa fica estragada, toda a massa fica levedada. Então o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo aqui que Satanás, que é representado pela mulher, ele usa todo o poder das trevas, através dos seus filhos, através dos seus ministros, ele se infiltra no meio do povo de Deus, no seio do cristianismo, no seio da igreja, com doutrinas de homens, com heresias destruidoras, com ensino de demônios, mas de tal forma que a verdade da palavra de Deus começa a ficar sufocada, começa a ficar diluída. Eu ia trazer para mostrar aqui, mas eu lembrei do carpete. Eu ia colocar aqui num copo d'água um pouco de suco de maracujá. Tem um lá em cima delicioso que a minha nora fez. Eu ia pegar aqui, ia dizer, tá vendo? Suco puro de maracujá. Ia mandar trazer água e ia começar a encher d'água. Encher d'água, encher d'água, encher d'água, encher d'água. Ia transbordar. Daqui a pouco o suco de maracujá se diluía. Não restava mais nada do suco de maracujá. Será que não é isso que tem acontecido com a igreja hoje? O diabo colocou e tem colocado tantas doutrinas humanas, tantas heresias destruidoras, tantos ensinos de demônio, sabe, pela porta dentro, que a verdade de Deus se dilui. Quase não se fala da verdade de Deus hoje. Quase não se fala. Se fala de livre-arbítrio, se fala de perder salvação, se fala de nome ser riscado do livro da vida, se fala que o demônio faz isso, que o demônio faz aquilo, mas não se fala da verdade de Deus. E quando alguém fala da verdade de Deus, olha, compra uma briga sem tamanho. Hoje de manhã, no café da manhã, o irmão Bosco estava me dizendo ali, pastor, é impressionante. Lá onde eu trabalho, quando eu me dirijo a uma pessoa que se diz crente, que se diz convertido, que se diz um irmão em Cristo, e eu começo a falar dessa verdade, quando eu começo a falar que o homem não tem livre-arbítrio, olha, ele só falta arrancar meu pescoço fora. Como é que pode? Isso, onde é que você congrega? Que igreja é essa? Que história que o homem não tem livre-arbítrio? Deus tem que respeitar o homem. Quando a gente fala, disse o Bosco para mim, que Jesus expulsou o príncipe desse mundo, que Jesus colocou os demônios em algemas eternas, quando ele disse na cruz, está consumado. Olha, eles não aceitam isso. Que igreja é essa que coloca o diabo tão pequenininho? Porque a maioria das igrejas coloca o diabo grandão. Deus aqui é pequenininho. Ou estou falando alguma bobagem? Essa é a estratégia do diabo. Com essa estratégia, o diabo vai fazendo com que pouco a pouco a maldade,
a corrupção, o engano, a mentira, vá se estabelecendo no reino de Deus, até que toda a massa fique corrompida. Olha, era disso que Jesus estava falando aqui. Era disso que Jesus estava se referindo nessa parábola aqui. Por isso, que para cada igreja que proclama a palavra de Deus com lisura, com temor, com verdade, há centenas e centenas de igrejas que se dizem cristãs, que se dizem proclamar a verdade de Deus, que dizem anunciar o evangelho, mas que na verdade proclamam a mentira, proclamam o diabo, proclamam as doutrinas dos homens. Não pode cortar o cabelo, não pode ir à praia, não pode ouvir uma música do Roberto Carlos, porque Deus fica triste. Isso são doutrinas de homens. Isso não são doutrinas de Deus. Agora eu pergunto para você, diante desse quadro terrível, o que eu como pastor, o que eu como profeta de Deus devo fazer? O que eu devo fazer quando eu vejo, olha, milhões e milhões de pessoas sendo enganadas, milhões e milhões de pessoas sendo ludibriadas na sua boa-fé, milhões e milhões de pessoas sendo exploradas por essas águias exploradoras do bolso do povo? O que eu faço quando eu vejo milhões e milhões de pessoas caminhando para uma vida de dor e de sofrimento, pensando que estão indo para uma vida de felicidade e de alegria? O que eu faço? Porque são milhões. São milhões e milhões e milhões. Tem um filme, eu não lembro o nome agora, não sei se é A Enchente. É um negócio, esses filmes assim de tragédias, né? E o filme conta a história que houve uma inundação numa determinada cidade, e o rio transbordou, águas caudalosas, subiu o rio tão grande, era uma altura muito grande. Havia um cânion e havia uma ponte, mas o rio subiu tanto com a enchente que levou a ponte. E os carros vinham pela estrada, não sabiam que a ponte havia caído, e era carro atrás de carro, caindo naquele precipício, caindo nas águas caudalosas do rio, e as pessoas tendo as suas vidas destruídas. Aí um homem viu aquilo, pegou uma lanterna vermelha e saiu correndo para o meio da rodovia, acenando a lanterna e gritando: parem, parem, não vão em frente, porque a ponte caiu. Não prossigam, a ponte caiu. Se esse homem tivesse ficado ali com a lanterna na mão, vendo carro após carro cair naquele precipício, cair naquele rio caudaloso, e não dissesse nada, ficasse calado, ficasse indiferente, que espécie de homem seria ele? Seria um criminoso. Seria menor que um animal, porque nem os animais agem dessa forma, nem os animais agem dessa maneira. Há muitos anos atrás eu via num noticiário de televisão uma coisa que comoveu os Estados Unidos. Um cachorro da polícia americana morre afogado tentando salvar um homem que se afogava. O homem estava se afogando no rio e o cachorro treinado entrou e tentando trazer o homem, tentando puxar o homem, mas aí ele não conseguiu pela força das águas e o cachorrinho morreu afogado. Então, irmãos, eu como pregador do Evangelho da Graça de Deus, e cada um de vocês como sacerdote de Cristo, porque a Bíblia diz que nós somos o quê? O sacerdócio real. Fala para o teu irmão: tu és sacerdote de Cristo. Ser sacerdote, como eu sou, não há diferença entre eu e você. Nós somos sacerdotes, e cada um de nós tem a obrigação de sair gritando para as pessoas: parem, parem, porque a ponte caiu. Se você prosseguir esse caminho, olha, você vai cair no precipício, você vai cair no rio caudaloso. Você tem a obrigação de gritar para o teu parente, para o teu vizinho, para o teu colega de trabalho. Você tem a obrigação de dar esse alerta para a pessoa que senta do teu lado no ônibus,
numa fila de banco, no metrô. Porque são milhões e milhões de pessoas que estão na estrada sem saber que a ponte caiu. E se alguém não gritar, se alguém não anunciar, elas vão sofrer sérios danos. Danos materiais, danos psicológicos, danos financeiros, danos físicos e talvez até a morte. E no meio desses milhões e milhões de pessoas, há batistas, há assembleianos, há luteranos, há católicos, há presbiterianos, pessoas que são membros de uma denominação, pessoas que atenderam o apelo de um pregador, até se batizaram nas águas, mas que na verdade nunca nasceram de novo, nunca experimentaram o novo nascimento. Deixa eu explicar. Eu não estou dizendo que todos os batistas, todos os luteranos, todos os presbiterianos não nasceram de novo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que dentre os batistas, dentre os assembleianos, dentre os luteranos, dentre os pentecostais, há um número muito grande de pessoas que, mesmo tendo atendido o apelo de um pastor, não nasceram de novo. Essa praga de apelo tem feito isso dentro da igreja. A pessoa vem à igreja, às vezes pela primeira vez. Aí o pastor conta uma história, prepara o terreno e diz: e agora, quem quer aceitar Jesus? Aí ele espera e não vê reação dos convidados. Aí ele diz: aproveite a oportunidade. Porque se você não aceitar Jesus hoje, quem sabe você morre quando sair daquela porta ali e você vai para o inferno. Aí o cara já pensa duas vezes, né, irmão? Diz: ih, caramba, não é que é verdade mesmo? Vai que eu vou. Olha, vai que você sai daqui e um ônibus te atropela. Um poste cai na tua cabeça. Ah, daqui a pouco, meu irmão, o cara fica de pé e levanta a mão: eu aceito. Debaixo de livre e espontânea pressão. E aí o pastor diz assim: o culto hoje foi maravilhoso. 20 almas foram salvas. 20 almas aceitaram Jesus. Aí chama a turma na frente e diz: a partir de hoje, você é crente em Jesus Cristo. E a pessoa sai dali, às vezes volta à igreja, passa um tempo, sem nunca ter se arrependido, sem experimentar a regeneração de Deus, sem experimentar o milagre do novo nascimento, mas ela está convicta que ela é crente, que ela é filha de Deus, porque ela atendeu o apelo de um pastor. A igreja está assim, ó. Pessoas que pensam que estão libertas porque se filiaram a uma denominação, se tornaram membro de uma denominação, onde elas ouvem o pregador no púlpito, mas que nunca ouviram a palavra da verdade. A massa está corrompida. Muitos de vocês aqui vieram de outras denominações. Quantos de vocês aqui nunca tinham ouvido a palavra da verdade? Nunca tinham ouvido que o nome de vocês, se vocês são de Deus, estão escritos no livro da vida, foram escritos antes da fundação do mundo? Quem nunca tinha ouvido isso? Levante a mão. Aí todo mundo de mão levantada. Quantos de vocês nunca tinham ouvido que o diabo foi expulso desse mundo na cruz do Calvário? Abriu a boca e dizia: o diabo é o príncipe deste mundo. Como o crente gosta de dizer isso, hein? Evangélico, então, a boca chega a ficar cheia. Irmão, quem é o príncipe desse mundo? O diabo. Vai gostar do diabo lá no inferno, meu querido. Ou estou falando alguma bobagem? Então hoje o que nós vemos são pastores que não pregam mais a soberania de Deus, não pregam mais sobre eleição, não pregam sobre predestinação, não pregam mais sobre o poder absoluto de Deus. Pregam sim
que o diabo está solto, que o diabo faz, que o diabo acontece, que o diabo está jogando filho de Deus no inferno. Você sabe o que é que você ouvir um pastor num rádio ou numa televisão e dizer: irmãos, precisamos trabalhar mais, porque o diabo está levando vantagem. O diabo todos os dias está conseguindo jogar filho de Deus no inferno. Nenhum filho de Deus vai para o inferno, nenhuma ovelha se perderá. Jesus disse: eu coloco as 99 no aprisco e vou em busca da que se perdeu até encontrá-la. Então ele salva 100% das suas ovelhas. 100%. Jesus disse: o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Nunca para um filho de Deus. Agora tem que saber que há pessoas nesse mundo que são anjos do diabo. Anjos decaídos que assumiram um corpo de carne. Então você vê os pastores, ficam discutindo se o batismo deve ser no rio, se deve ser no batistério. Discutem se a mulher pode usar calça comprida, se não pode usar calça comprida, se pode cortar o cabelo, se não pode cortar o cabelo. Isso é uma vergonha. Não creio, a começar da pastorzada, que Jesus expulsou o príncipe desse mundo. Não creio que Jesus colocou os demônios em algemas eternas. E eu quero dizer para você, você que me ouve por SCD, você que está me ouvindo agora no programa de rádio, aonde quer que essa pregação seja passada, saia dessa igreja, saiam dessas igrejas que não pregam a verdade, mas que pregam a mentira. Saiam. Eu não posso dizer outra coisa, como homem de Deus, como pregador da verdade, porque é isso que Deus fala. Abra em Apocalipse, capítulo 18. Encontraram? Apocalipse capítulo 18. Diz assim, versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não ser de cúmplices de seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Está falando das falsas igrejas, está falando da Babilônia, está falando da grande meretriz e suas filhas meretrizes, que estão aí, com as suas correntes, com os seus diabolismos, com o seu paganismo perverso, induzindo o povo de Deus a colocar a fé num sal grosso, numa arruda, induzindo o povo de Deus a acreditar que tem que fazer um culto para quebrar maldições, como se na cruz Jesus não tivesse quebrado todas as maldições. Jesus quebrou todas as maldições, Jesus fez a obra completa. Sai dela, povo meu. E quem é de Deus tem que sair. E se você não sai, é porque você não é dele. Você não é ovelha de Jesus, você é cabrito do outro. No versículo 5. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, doutrinas, falso ensinamento, misturai dobrado para ela a ira de Deus. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome. E será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Olha que coisa interessante. A falsa igreja, ela diz: viúva não sou viúva. Ela vive apegada ao Cristo que morreu. Ela não aceita assumir o Cristo que ressuscitou. Ela vive apegada ao Cristo nos dias da sua carne. Jesus disse, Paulo diz à igreja, que da agora por diante, a ninguém eles devem conhecer segundo a carne. E se a mim eles conheceram segundo a carne, já agora não me conhecerão desse jeito.
Segundo a carne, ele estava no cumprimento da lei. Segundo a carne, ele sofreu, ele padeceu, ele levou coroa de espinho na cabeça, ele levou bofetada de soldado romano, ele levou a lança no seu lado, ele foi crucificado numa cruz, ele foi ultrajado. Isso era Jesus segundo a carne. Mas Paulo diz, nós não pertencemos mais a ele. Nós pertencemos ao outro. Que outro? Existe outro? Não. Ao que ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Aleluia. Viúva não sou. Não sou viúva. Não. Ela quer permanecer agarrada ao marido que morreu e não abrir mão disso. Não aceita o outro marido que ressuscitou. Olha, irmãos, está aqui, ó. A ira de Deus vai se manifestar e vai transformar tudo isso que está aí em ruína maiores ainda do que a que você tem visto. Muito maiores ainda. E por isso eu quero terminar dizendo uma coisa para todos vocês. Dizendo para você que me ouve através do rádio. Dizendo para você que me ouve em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, através desse CD gravado. Você não tem outra alternativa. Ou a casa de Deus, ou um monturo de lixo. Qual é a sua escolha? Ou a casa de Deus, a verdade, a sã doutrina, ou um monturo de lixo. A mentira, o engano, falso evangelho, a falsa igreja, o falso pastor, o grande comércio da fé, a teologia da prosperidade, o cair pelo poder de Deus, o culto para quebrar maldições, a mentira de que o nome pode ser apagado do livro da vida, a mentira de que o diabo vai voltar com mais 7, isso tudo é um monturo de lixo. Um monturo de lixo, onde tem as ratazanas e os urubus. Você tem que escolher. Não pode escolher outra coisa. A opção é uma só. Ou você escolhe a casa de Deus, ou você escolhe um monturo de lixo. Não tem outra alternativa. Essa é a escolha. A escolha é sua. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Em nome do Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Fique de pé agora, por favor. Feche os teus olhos. Eleve o teu pensamento aos céus. Eleve o teu pensamento para o alto. Vamos fazer uma reflexão. Aleluia, aleluia.